a obrigação de corrigir, de exortar, sim ou não? De puxar a orelha dos nossos membros quando necessário for. Mas tudo isso tem que ser feito de que maneira? Tem que ser feito com longanimidade. Longanimidade é paciência. Longanimidade é você entender. Às vezes, existem pastores que eles pregam a palavra de Deus, até ensinam, mas não com longanimidade, não com paciência, perdem a paciência, tratam as pessoas como se elas fossem propriedade deles. Mas a Bíblia diz que os membros da igreja são povo de Deus, nação santa, propriedade exclusiva de quem? Dele, de Deus. Não é nosso, não é o meu povo, não é, as pessoas não pertencem a mim. Então, quando nós entendemos que as pessoas que chegam à nossa igreja são propriedade de Deus, foram compradas e lavadas pelo sangue do nosso Senhor Jesus, imagina de que maneira nós vamos cuidar dessas pessoas. É a mesma coisa quando você confia o seu filho, sua filha, aos cuidados de alguém, você espera que esse alguém cuide dos seus filhos como? De qualquer jeito? Não, você espera que essa pessoa cuide do seu filho, da sua filha com paciência, que tenha cuidado, que trate com carinho, sim ou não? Assim é Deus, Ele confia pessoas a você. Cada pessoa que entra na sua igreja é uma alma que pertence a Deus. Quem trouxe essa alma na sua igreja? O próprio Deus, para que você faça o que a palavra de Deus ela nos ensina. Você tem que pregar a palavra, instes a tempo e fora de tempo, quer dizer, não importa a situação. Corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então, nós temos essa responsabilidade. Amém, pessoal? E para isso, o pastor, ele precisa estar em comunhão com Deus. O senhor, a senhora, eu, cada um de nós precisamos estar em comunhão com Deus. Por quê? Porque senão, se não houver comunhão com Deus, então o nosso trabalho vai ser feito ao nosso próprio modo. Nós dependemos do Espírito Santo. O senhor pastor, pastora, cada um dos senhores, lembre-se disso, o seu trabalho tem que estar baseado em quem? No Espírito Santo. Ele tem que dirigir o seu trabalho. Se você fizer um trabalho, se eu fizer o trabalho, sem pedir, sem buscar a direção do Espírito Santo, o meu trabalho estará fadado ao fracasso. Eu posso saber falar, eu posso saber pregar, eu posso saber conduzir uma reunião, eu posso ter aprendido como se faz o trabalho, eu posso aprender. Muitos aprenderam a fazer o trabalho, muitos aprenderam a pregar, como que prega, como que conduz um culto, sim ou não? Mas infelizmente muitos estão fazendo sem a direção que vem do Espírito Santo. Então o trabalho fica fadado ao fracasso, porque essa obra pertence a Deus, é Ele quem tem que dirigir a obra, amém? Então lembre-se disso. Como é que eu vou ser um pastor, uma pastora, cuja minha pregação vai ser uma pregação que vai surtir efeito, trazer resultados na vida das pessoas que chegam à minha igreja, quando eu faço o meu trabalho conectado com Deus? Nossa obrigação, pregar e ensinar a palavra de Deus, em conexão com o Espírito Santo. Amém, pessoal? Um outro ponto, o segundo ponto importante que nós temos que fazer, que é o nosso trabalho, é o aconselhamento espiritual. Às vezes o pastor diz assim, bom, eu prego, eu
falo para as pessoas de Deus, mas eu tenho as minhas obrigações. Às vezes a pessoa chega na sua igreja e quer uma orientação, quer conversar, mas o pastor diz, não tenho tempo agora. Eu não posso falar com você agora. Olha, eu tenho outras coisas para fazer. A verdade é que às vezes o pastor até cria algo para fazer, porque vem aquela ovelha, tem aquelas ovelhas difíceis. Tem ou não tem, gente? Todas as nossas igrejas têm aquelas ovelhas que são difíceis. Aquela ovelha que você diz assim, lá vem ela. É verdade. Eu já falei para vocês, quando eu estava lá nos Emirados Árabes, tinha um senhor que ele vinha falar comigo e ele ficava 5 horas sentado comigo falando, perguntando, falando e fazendo perguntas que, se não fosse o Espírito Santo, a gente ia ficar sem respostas. Então, quando ele falava assim, posso falar com o senhor? Primeiro pensamento que vinha é, não, tem um compromisso. Mas eu dizia, não, vamos conversar. Eu sabia que eu ia ficar lá um tempão com ele. Até que chegou um dia que ele disse, olha, agora eu não vou mais conversar com o senhor, porque o Espírito Santo respondeu minhas perguntas. Amém, pessoal? Quer dizer, investimos tempo, aconselhamento espiritual. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu confesso, teve dia que eu pensei em dizer que não ia dar não. Olha, hoje não vai dar não, porque... Mas nós sacrificamos, gastamos tempo com aquela alma, com aquela pessoa, para falar para ela de Jesus. Amém, pessoal? Que, diga-se de passagem, era uma pessoa muito religiosa, uma pessoa a mãe, ela era professora da religião deles, que é o islamismo, e ele se batizou, ele aceitou Jesus através daquele trabalho que foi feito. Aconselhamento espiritual. Às vezes o pastor diz assim, poxa, eu prego, eu trabalho, eu estou fazendo reunião. Poxa, mas às vezes a pessoa vem, não permanece, ela precisa de atenção, o senhor precisa sentar e conversar com aquela pessoa, atender aquela pessoa, dar tempo para aquela pessoa. Levar aquela pessoa a conhecer que Jesus, porque na pregação, quantas vezes nós estamos pregando e o diabo, que não é bobo nem nada, ele não perde tempo, ele fica ali tentando distrair a pessoa. Às vezes a pessoa vem na reunião e você pensa que ela está entendendo tudo, mas ela não está entendendo nada, ela está em outro mundo, ela está em outro lugar. Mas o trabalho de aconselhamento espiritual vai fazer aquela pessoa conhecer quem é Jesus e reconhecer que ela precisa dele. Amém? Então, o nosso trabalho em aconselhar espiritualmente é importante. Leva tempo, gasta, mas é importante.